Irmãos, domínio próprio. A criança que não tem domínio próprio, ela nunca vai conseguir se dar bem na vida, nunca. Porque nós precisamos de limites, a criança tem que ter limites. Ela tem que saber o que ela pode, o que ela não pode fazer, o que ela deve, o que ela não deve fazer. Nem tudo que ela quer tem que ser dado, porque ela tem que aprender a controlar os seus desejos. Por quê? Porque na vida, quando ela tiver que tomar decisões, ela vai... O mundo oferece coisas lindas, maravilhosas, deslumbrantes, mas eu tenho que dizer não ao mundo. E se eu não tenho domínio próprio, eu não vou conseguir fazer isso. Irmãos, como o domínio próprio é importante para nós. Agora, às vezes, nós como pais, nós não ajudamos os nossos filhos a aprender, até os 3 anos de idade, essas 4 coisas que são importantes. Eu vou tomar a base de 2. Obediência. A criança, você diz assim, menino, vai fazer a lição de casa. Aí ele está brincando. E a gente vai fazer outra coisa e esquece. Dou-te 5 minutos para fazer a lição. Vai para lá, esquece de novo. E ele fica. E daí você fala, mas ainda não foste fazer a lição. E fica, irmãos, a gente vai e volta 10 vezes dizendo a mesma coisa. E a criança nem vai. Na hora que diz, se não fores agora, vai apanhar. E ele sabe que ele vai apanhar e ele vai. Mas ele sabe quanto tempo ele precisa para obedecer. É o tempo da paciência da mãe. Se a minha paciência durar meia hora, ele vai ficar meia hora brincando. Agora, se eu dou uma ordem e essa ordem eu exijo que ela seja cumprida no mesmo momento, então aí ele vai obedecer no mesmo momento. Mas isso ele tem que aprender até os 3 anos de idade. Outra coisa, irmãos. Nós temos que ensinar a criança a ter domínio próprio. Nem tudo que uma criança quer, ela pode ter. E às vezes nós somos escravos dos nossos filhos. Eu tenho uma amiga que tem um filho, há um ano atrás, fazia o último ano de medicina. Uma criança criada com todos os desejos eram satisfeitos, porque, ai, coitadinho, ele tem um problema, ele é muito nervoso, e eu cá comigo, eu digo, ele precisa de muito taca, muito pau, é isso que ele precisa, não é nervoso. Ai, por que tão nervosinho? Eu tenho que fazer tudo que ele quer, porque senão ele fica nervoso, irritado. Lógico que ele vai ficar, se ele sabe que se ele ficar nervoso, ele vai ganhar o que ele quer, ele vai ficar nervoso. Resultado, cresceu o moço, último ano de medicina, uma família pobre. Um dia ele acordou, sonhou com a Europa, certo? E resolveu que vinha tirar férias na Europa. E chegou para a mãe e disse, mãe, eu tenho que ir para a Europa, porque depois eu vou fazer residência médica, e depois eu tenho estágio, depois não sei o que mais lá, e eu não vou ter mais tempo de ir para a Europa, e eu tenho que aproveitar meu último período de férias antes de me formar. Nossa, que sacrifício essa mãe pagou essa faculdade de medicina desse filho. E não houve acordo. Ela disse, filho, nós não temos dinheiro para você ir para a Europa. Filho, é muito caro passear na Europa. Nós temos que fazer um preparo, uma previsão, não tem como, uma passagem é cara, hotel é caro, tudo é caro. Ah, mas é porque eu tenho que ir, porque eu não sei mais quem vai, porque eu não sei se os seus amigos são ricos, têm dinheiro, nós não somos, você já estuda com tanto sacrifício. Mas uma criança que não aprendeu a ter domínio próprio. Irmãos, eu não sei se até hoje, faz 2 anos, essa mãe ainda não está pagando conta dessa tal viagem para a Europa. Porque ele ficou o pé e ou vinha para a Europa ou o mundo se acabava. E teve que ir. E os pais não puderam dizer não, porque não ensinaram o filho a ter domínio. Então, prejuízo para os pais. Agora, prejuízo para si. Uma outra história. Uma outra amiga minha contou num dos encontros de evangelismo infantil. Quando a criança não aprende limites, quando a criança não aprende a controlar os seus desejos, quando a criança não aprende a ficar calada na hora que precisa ficar, quando a criança não aprende a controlar os seus impulsos, olha o que acontece. Um senhor, piloto da Varig, pilotava os jumbos da Varig, que faziam a rota São Paulo-Paris. Um dia, no escritório da Varig, no Brasil, ele brigou com um amigo, se desentenderam lá e foi uma confusão, ele queria colocar uma ideia e o amigo não aceitou e os outros começaram a argumentar porque ele estava errado e ele não aceitava que ele estava errado. Eu sei que discutiram e falaram alto e brigaram e foi uma confusão e ele perdeu a cabeça e deu um soco no rosto do amigo, no escritório da Varig. 5 dias depois, este rapaz recebia uma carta de demissão que dizia o seguinte: demitido por não ser capaz de controlar os seus impulsos.
Uma pessoa que não é capaz de controlar-se a si mesmo não pode ter em suas mãos a vida de 400 passageiros. Perdeu um grande emprego porque não aprendeu a ter domínio próprio. Irmãos, até 3 anos de idade, a criança tem que aprender o domínio próprio. Mas quem vai ensinar? Os pais. É no lar que a criança tem que ser instruída devidamente. Agora, o fim do parágrafo, ouçam atentamente. Página 17 da orientação da criança. O final do primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Olha aqui. Se a criança não é instruída corretamente ali no lar, está falando lá, Satanás a educará por meio de fatores à sua escolha. Não, isso também é a situação mais pesada do que isso. Se eu falhar, Satanás ocupa o meu lugar para educar o meu filho do jeito que ele quiser. Você já pensou nisso? Irmãos, os pais têm que saber disso. Nós não podemos falhar. Nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que ensinar certo, nós temos que fazer o que é certo, nós temos que trabalhar como Deus quer. Eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça com o meu filho, porque se eu falhar, Satanás ocupa o meu lugar. Agora, você sabe qual foi o método que ele escolheu para educar o meu filho à sua maneira? O instrumento está na sala da nossa casa. Como é que se chama? Na sala da minha casa está o instrumento que o inimigo está usando para educar o meu filho à maneira dele, do jeito que ele quer. Irmãos, isso é muito perigoso. Muito. Então nós não podemos falhar e nós temos que agir rápido e nós somos os responsáveis para salvar essas crianças, para levar essas crianças para o céu. Mas como eu vou ensinar? Eu já sei que eu tenho que ensinar a criança e até quando envelhecer não se desviará dele. Como é que eu vou ensinar? Próximo texto bíblico. Vamos ver como ensinar. Irmãos, Deuteronômio, esse texto tem que estar grifado na Bíblia de vocês. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Marquem esse texto que é muito importante para os pais. 6, dos versos 5 ao 7. Veja o que diz aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Qual é a ordem de Deus? Amarás ao Senhor de todo o teu Deus, todo o teu coração. Então, antes de ensinar, eu tenho que amar a Deus. Eu não posso ensinar o que eu não sei. Eu não posso passar o que eu não tenho. E eu não posso viver o que eu não sei. O verdadeiro professor é aquele que ensina o que vive. Primeiro eu preciso viver. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Agora olha o verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Engraçado, tem um ditado popular, não sei se tem por aqui, mas no Brasil tem um ditado que diz assim: daquilo que está cheio o coração, Cristo fala. Todo mundo conhece esse ditado? Por que é que eu não falo com meu filho 24 horas do amor de Deus? Porque isso não está no meu. Por isso que Deus diz: estas palavras colocarás no teu coração. Agora olha o verso 7. E tu as intimarás. Tem uma Bíblia que diz assim: tu as inculcarás. Tem uma tradução que fala: aos teus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Irmãos, está aqui a receita. Quer levar o filho para o céu? Primeira coisa, amar a Deus. Segunda coisa, colocar essas palavras dentro do seu coração, para falar delas durante todo o tempo, de manhã, em casa, na rua, ao deitar, ao levantar, todo momento tem que falar do amor de Deus para os filhos. E tem mais uma coisa, temos que inculcar. Quando eu li isso, eu me dá ideia, assim, ter que abrir a cabeça da criança e enfiar a palavra de Deus lá dentro. Inculcar, tem que colocar socadinho lá dentro, no amor de Deus, até não tem espaço, deixar ali. Não, só assim vamos conseguir levar os filhos para o céu. Porque a influência da televisão é tremenda.
para ler então, semana. Irmãos, para inculcar a palavra de Deus na mente de uma criança, tu tem que falar dela em casa, na rua, saindo, levantando, deitando. O levantar e deitar, para mim, eu leio como sendo culto familiar. De manhã cedo e à noite eu tenho que reunir a minha família para falar do amor de Deus. Mas esse é outro capítulo, nós vamos falar sábado, sexta-noite, eu acho. Então, queridos, nós temos que alertar os pais que para salvar as crianças eu tenho que ter muito trabalho. Porque o inimigo está querendo fazer o trabalho à moda dele e eu não posso deixar. Eu tenho que fazer da maneira correta como Deus quer. Agora vejam a responsabilidade dos pais. Olha aqui, a ordem divina qual que é? Deus tem dado aos pais o seu trabalho. Qual é o trabalho dos pais? Vamos ver? Olha, não é só formar o caráter dos filhos, aí é que está. Segundo o meu modelo. Vocês acham que é fácil no mundo como hoje formar o caráter de uma criança segundo o modelo divino? Com todas as influências do mundo que nós estamos recebendo e que as crianças são bombardeadas por essas influências. Deus tem dado aos pais o seu trabalho, formar o caráter dos filhos segundo o modelo divino. Irmãos, esse material, vocês têm que passar esse seminário para os pais, nas igrejas. Eu mandei esse seminário por e-mail para a publicadora, a Débora tem. Vocês só peçam que ela pode passar para vocês, só fazem um espetáculo e vocês passem isso para os pais. Os pais precisam ter consciência de que eles são responsáveis para formar o caráter dos filhos segundo o modelo divino. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada aos seres humanos. Não tem nada mais importante, irmãos, não tem nada. Porque o caráter é a única coisa que vamos levar para o céu. Agora, vejam este último, vamos ver, leiam juntos o último aqui. Não deixarem esta vida o caráter todo, jamais poderão ter parte da vida imortal futura. E agora? Só tem um detalhe. Até que idade a gente põe toda a base do caráter? 7 anos. E quem não endireitar o caráter, não vai para o céu. E agora? O que eu vou fazer depois dos 7? Se eu já perdi os 7 primeiros, que são os mais importantes. Queridos, depois dos 7, só o Espírito Santo. Até os 7, eu comparo os pais como oleiro. O oleiro pega o barro molhado, fez um formato de um vaso, olhou, não gostou, tá feio? Ele desmancha, mistura o barro de novo, faz outro formato. Não gostou, mistura de novo, faz outro. Depois que o barro seca, ele pode mudar a forma? Não. Então a criança, depois dos 7 anos, querido, o caráter dela é como o barro seco. Não dá mais para mudar a forma. Quem pode transformar? Eu tenho essa capacidade? Só o Espírito Santo transforma. Só o Espírito de Deus transforma. Agora, qual é o meu papel? Como mãe ou como professora da escola sabatina? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber esta porção do Espírito para passar para a vida. Irmãos, isso é um seminário que vocês têm que dar seguidamente para os pais. Os pais têm que estar conscientizados. E que eles têm que agir rápido, enquanto a criança é pequena. Enquanto o barro está úmido. Enquanto o caráter pode ser moldado. A serva de Deus diz que aos 3 anos, até os 3 anos é o tempo para vergar o pequenino rebento. Então eu posso fazer qualquer coisa para transformar até os 3 anos. Depois dos 7 anos, que o barro está duro, só o Espírito Santo transforma. Só tem um detalhe, irmãos. Tudo, para Deus, tudo é. Nunca vamos esquecer isso. Para Deus, tudo é possível. Mas tem um outro
Deus não faz aquilo que nos compete fazer. Tudo que não estiver ao meu alcance, Senhor, eu fiz tudo. Eu não tenho mais o que fazer. Aí é a hora de Deus agir. Deus vai agir a partir do momento que cheguei no meu limite. O limite do homem são as providências de Deus daí para frente. Deus vai providenciar tudo, irmãos, a partir do momento em que eu cheguei no meu limite. Agora, o que me compete fazer, com certeza, Deus não vai fazer. Veja, lições que fundamentam o caráter. Aquelas lições que eu já li para vocês: respeito, obediência, reverência, domínio próprio. Como o caráter pode ser arruinado, irmãos? Vamos ver. Pela condescendência ou vara de ferro. Os dois extremos podem arruinar o caráter. Eu não posso deixar que a criança faça tudo o que quer, mas eu também não posso agir com vara de ferro. Deixando de educar para Deus. Eu tenho que trabalhar com isso aqui na mão, porque é aqui, isso aqui é a cartilha. É aqui que eu vou aprender o que eu vou fazer com a herança do Senhor. Por falta de restrição, pode tudo. A criança que tem toda a liberdade para fazer o que quiser. Quer passar a noite fora? Pode. Quer dormir na rua? Pode. Quer passar 3 dias não sei aonde? Pode. Os pais não perguntam para onde foram. E eles dizem, mas hoje em dia eu tenho que deixar eles dar liberdade total. Não pode? Eles não querem isso também. Uma vez eu estava numa reunião social no sábado à noite, tinha uma menina, uma adolescente. E já era 11h30 da noite. Eu disse, minha filha, com quem você vai para casa? Ela falou, tia, eu acho que eu nem vou para casa. Eu disse, sua mãe sabe onde você está? Não. Eu disse, como que você não vai para casa? A senhora pensa que a minha mãe se importa comigo? Se eu quiser passar uma semana fora sem dizer onde eu estou, minha mãe não se importa comigo. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu disse, você é feliz assim? Ela disse, não. Eu preferia que ela me cobrasse e me perguntasse onde eu estou. Pelo menos eu saberia que ela se interessa por mim. Então, irmãos, eu não posso deixar a criança sem restrição. Tolerando erros evidentes, tem pais que condescendem com os erros dos filhos. Às vezes na escola, quando nós trabalhamos com escola, às vezes a criança fez alguma coisa errada e o pai vem defender a criança e tem um erro e às vezes os pais estão do lado do filho, na frente deles, defendendo, e a escola que não presta. Então, irmãos, eu não posso tolerar os erros evidentes dos filhos. Mimando e condescendendo com as crianças muito mimadas, tudo eu vou fazer, aí coitadinho, não pode sofrer. Uma vez eu entrei no ônibus, lá em Curitiba, eu não sei conversar muito com pessoas que eu não conheço, então eu sento no ônibus e fico meio calada. Uma mulher começou a falar do meu lado. E falava porque estava tudo muito caro, porque eu fui no médico, comprei agora um remédio para o meu filho, gastei um monte de dinheiro. Mas o pior não foi isso, é que eu passei ali numa loja, ele viu uma capa de chuva e um guarda-chuva e queria porque queria, fez um escândalo lá na frente da loja, que eu tive que entrar e já não tinha mais dinheiro, tive que dar um cheque para não sei quando e acabei tendo que fazer um gasto extra, porque ele aprontou um escândalo, coitadinho, mas ele é filho único, eu não posso deixar ele sofrer. Se ele quiser, eu vou ter que fazer. Eu digo, que pena que os pais pensam assim. Condescendendo com o filho, tudo que a criança quer, mimando demais, isso estraga o caráter da criança. Tornando-se escravos dos adolescentes, tudo que eles querem tem que ser feito. Eu li um livro do Dr. James Dobson, que se chama Como Lidar com a Teimosia do Seu Filho, muito interessante. Ele diz o seguinte, antigamente, os pais eram os senhores, os filhos eram os escravos. Hoje, os filhos são os senhores e os pais são os escravos. E quem dita a norma dentro de casa são os filhos. Deixando de exigir obediência, estamos estragando o caráter. Permitindo aos filhos seguirem suas próprias ideias. Permitindo atitudes errôneas e por falta de piedade, de amor de Deus no lar. Então, o amor de Deus no lar é fundamental. Agora, como edificar caracteres fortes? Primeiro, tem que devotar tempo e pensamento para isso. Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que pensar que a coisa mais importante da minha vida é a formação do caráter do meu filho. E eu tenho que levá-lo para o céu, então eu tenho que dedicar tempo para isso. Fortalecer as crianças pela fé e oração. Assumir uma posição firme e decidida. O que é não tem que ser não certo. Aí o que acontece? A criança quer andar de bicicleta na rua. Não, que é perigoso. Ai, mãe, mas deixa. Mas... Não, eu já lhe disse que é perigoso. Mas só um pouquinho. E aí eles vão e vêm 10 vezes. Mas isso aqui. Tudo que você diz, não, eles vão resolvendo os seus problemas. Mas eu vou com cuidado. Mas eu vou na calçada. Chega uma hora que você explode assim na venta. Então vai ser só meia hora e volta.
aguentei mais, então vai, mas volta rápido. Então eles ficam insistindo, aprontam escândalo, berram, gritam, por quê? Porque eles sabem que no fim eles vão conseguir. Então nós temos que ter muito cuidado. Ensinar submissão à lei. Temos que ter regras e limites. Você pode fazer isso e não pode fazer isso. Você tem que saber o que pode e o que não pode. Por quê? Depois que eles se enquadrarem nas leis de Deus, vai ser muito mais fácil. Porque eles estão acostumados a obedecer às leis. Prover alimento puro para a mente, irmãos. Alimento puro para a mente. É a Bíblia, são os livros, tantas opções aqui. A televisão é alimento impuro. Então temos que prover alimento puro para a mente. Ter alvos elevados. Orar pela sabedoria celestial. Não é fácil tirar filho, não, irmão. Não é fácil, eu tenho 4. 4 homens. Todos filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Todos educados do mesmo jeito, não adianta. Do jeito que eu eduquei o primeiro, não deu certo com o segundo. A experiência do primeiro e do segundo juntos não deu com o terceiro. A experiência dos 3 juntos não deu com o quarto. Por quê? Porque eles são diferentes. Eu tenho que agir com cada um de maneira diferente. Então eu preciso ter sabedoria de Deus para trabalhar com essas mentes diferentes, com a individualidade de cada um deles. E ensinar as crianças a escolherem por si mesmas. Chega um dia que eles não podem frequentar as aulas no sábado. E a professora pergunta, por que você não pode vir à aula no sábado? Porque a minha mãe disse que eu não posso. Porque a professora da escola sabatina disse que eu tenho que ir para a igreja. Então, eles não sabem por que eles são adventistas. Eles não sabem por que eles guardam o sábado. Eles não sabem, eles não têm fundamento e não têm base para defender a sua fé. Então, nós temos que saber por que eles fazem as coisas por si mesmos. Depois nós vamos ver isso amanhã numa outra aula. E aqui, nós ensinamos mais, por exemplo, do que por palavras. Nunca esqueçam isso. Os filhos imitarão os pais. Se eu quero que meu filho não minta, eu tenho que falar sempre a verdade. Daí eu estou ensinando para o meu filho, você não pode mentir, não pode mentir, não pode mentir. Aí toca o telefone, mãe, é para você, quem é? É a dona Maria, fala para a dona Maria que eu saí. Não podemos fazer isso. Ensinamos aos nossos filhos a respeitar leis. Nós temos que respeitar as leis. Existem leis para serem cumpridas e serem respeitadas. Daí chega no sinal vermelho, no sinal está amarelo, e o amarelo diz que nós temos que parar, e nós passamos no amarelo. Pai, você passou no sinal amarelo, tinha que parar. Ah, mas eu estou com pressa. Então nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Ser um exemplo de gentileza. Eu não posso tratar as crianças com grosseria, com aspereza, porque se eu for áspera com meu filho, grosseira com meu filho, ele será assim. Eles imitam os pais. Os pais devem dizer não à tentação. Às vezes, olha, o menino vai dormir, porque tu não pode ver televisão agora. Vai estar vendo. Mas por que eu não posso? Porque esse programa não é bom para a tia. Agora não é bom para o filho, mas é bom para mim. Faço o que eu mando e não faço o que eu faço, não serve. Eu tenho que dizer não à tentação, para que o meu filho possa aprender com isso. Os pais devem ser um modelo de domínio próprio. Se eu não consigo dominar os meus impulsos, os meus desejos, a minha raiva, eu nunca vou poder ensinar domínio próprio a mim. Então veja, primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, isso deve estar dentro do nosso coração, fazer parte da nossa vida. E terceiro, falar do amor de Deus a cada momento. Cada oportunidade, falar do amor de Deus, viver esse amor para que as crianças vivam através do nosso exemplo, para que elas conheçam através do nosso exemplo. E ensinar as crianças desde muito pequenininho. A serva de Deus diz nesse livro, A Orientação da Criança, que a primeira palavra balbuciada por uma criança deveria ser o nome de Jesus. E o primeiro som que um bebezinho deveria ouvir deveria ser o nome de Jesus. Você já viu alguma criança falar Jesus primeiro? Qual é a palavra que eles falam primeiro? Porque é engraçado, todo mundo fala mamãe e papai primeiro, por quê? Nossa, porque a gente fica ali naquela luta, eu quero que fale mamãe primeiro. Sou eu que cuido. Aí o pai, não, mas eu levanto de noite, tem que trocar a fralda, tem que falar papai primeiro. Aí o pai chega em casa, papai, papai, fica papai, papai. E a mãe, mamãe, mamãe. De repente ele
ele olha para a mãe e diz, papai, ai que raiva, mas por que ele fala para a mãe? Irmão, se a criança ouvisse o nome de Jesus na mesma proporção de vezes que ela ouve o nome de papai, mamãe, qual seria a palavra pronunciada? Nós temos que trabalhar, fazer tudo para que os nossos filhos conheçam a Jesus. Eles vão amar a quem conhece. Meu esposo foi fazer uma visita a uma senhora que ganhou um bebezinho. E na hora de sair, disse, irmã, tinha uma filhinha de 2 anos e meio. Chame a sua filhinha que nós vamos orar. E ela chamou a menininha que estava brincando assim e disse, filhinha, vem aqui que nós vamos fazer uma oração. A menina olhou para a mãe e disse, não gosto de orar. Aí a mãe disse, querida, o pastor está conosco, nós vamos orar com o pastor. Ela olhou para a mãe e disse, não gosto do pastor. E a mãe apelou, disse, filha, venha que nós vamos falar com Jesus. Ela disse, eu não gosto de Jesus, eu gosto da Xuxa e da Mara. Irmãos, na época a Xuxa comandava um programa infantil na televisão a manhã inteira e a Mara comandava um programa infantil a tarde inteira. E a mãe veio chorando, da leste para ser a maior vergonha, o que é que eu faço? Tire a sua filha da televisão e fale para ela sobre Jesus. Ela ama a Xuxa e a Mara porque ela conhece a Xuxa e a Mara e ela não conhece Jesus. Irmãos, se nós quisermos levar os nossos filhos para o céu, nós temos que falar de Jesus para eles. E eu quero só terminar com o último texto, que está no Lar Adventista, página 172. Se deixais de dar aos filhos a educação que Deus tornou vosso dever dar-lhes, tanto por preceito como por exemplo, tereis de responder a vosso Deus pelos resultados. Irmãos, um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. E o último capítulo desse livro fala sobre isso. Que todos os pais serão interrogados. Se os filhos forem crianças pequenas, se forem adolescentes, se forem jovens ou adultos. A pergunta será feita a todos nós. Onde estão os filhos que eu te dei para educar para mim? São os nossos filhos, podem ser idosos no dia final. Nós vamos ter que dar conta diante de Deus. E o último capítulo fala da recompensa. E diz que no dia final, quando se assentaram os grandes juízes, diz que muitos filhos que estarão sendo condenados haverão de condenar os pais por não haver reprimido a sua falta, por não os haver ensinado o caminho da salvação. Mas ainda bem que o capítulo não termina aí. Diz que quando a coroa da glória for colocada na cabeça do vencedor, muitos filhos erguerão suas coroas diante do universo reunido e apontando a sua mãe dirão, ela fez de mim tudo quanto sou. Que coisa linda, gente. Que Deus nos conceda a graça de estarmos neste grupo, onde os filhos vão reconhecer que eles estão sendo salvos pelo nosso trabalho e pelo nosso esforço e pelas nossas orações. Se vocês forem falar sobre este assunto na igreja, precisam falar muitíssimas vezes, até que os pais sejam conscientizados. Usem somente este livro e a Bíblia. Somente este livro e a Bíblia. No último capítulo vai falar sobre a recompensa. Em vários capítulos falam tudo o que temos que fazer. Vocês têm N palestras aqui, N seminários, para ensinar os pais o que devem fazer para salvar os filhos. Não é a igreja, não são os monitores da escola sabatina, não são os líderes da igreja, nem o pastor que vai salvar os filhos de todos nós. Cada pai, cada mãe são os responsáveis para salvar os seus filhos. E todos nós teremos que dar conta da herança do Senhor. Que Deus nos abençoe para ele. Com a imagem da televisão, a última impressão é que vai ficar gravada na mente dela, e essa última impressão tem que ser da palavra de Deus. Então vamos ler. Nunca deixe seu filho ir para a cama à noite sem ler uma história da Bíblia. Nunca. Nunca deixe. Deixe que ele durma ouvindo a história. Isso acontecia na minha casa. Cada noite, ou o pai ou eu tínhamos que contar uma história, e eles dormiam no meio da história. Não tinha problema, a gente já tinha feito